Volume 4. Capítulo 2. O atacante misterioso. Voltamos ao castelo depois de terminar nossa missão de coletar ervas medicinais. A coleta de ervas medicinais, mas algo na situação havia mudado um pouco desde antes, e sentimos uma adrenalina diferente daquela de antes de deixarmos o castelo. Antes de sairmos do castelo. O que aconteceu? Não faço ideia. Quando Luna e eu abaixamos a cabeça, sem saber realmente o que havia acontecido, um dos soldados que nos viu veio correndo até nós e sussurrou no ouvido de Luna. E sussurrou no ouvido de Owen-san. Então, Owen-san franziu a testa por um momento. Soltou um suspiro e se virou para Lexia-san. Lexia-sama. Aparentemente, descobrimos o paradeiro de Sua Alteza. Estou vendo. A expressão de Lexia-san escureceu quando eles descobriram a localização do príncipe que havia escapado. Owen-san, que estava olhando para Lexia-san com preocupação, volta seu olhar para mim. E o Yadono. Se não se importar, eu agradeceria se pudesse nos ajudar. Embora seja decepcionante, não percebemos imediatamente. Quando Sua Majestade foi atacada e, além disso, os objetos dos assassinos nos expuseram a uma situação em que não podíamos usar nossa magia. Além disso, os assassinos eram todos profissionais qualificados. Portanto, ao garantir a custódia de Sua Alteza, se surgisse uma situação imprevista, não poderíamos lidar com ela nós mesmos. Quero evitar a todo custo que Sua Alteza escapar como resultado. É por isso que estou lhe perguntando, você estaria disposto a nos ajudar? Não seja tão formal. Não me importo de ajudar se puder. Muito obrigado. Owen-san disse e fez uma reverência profunda para mim. Em seguida, os soldados nos levaram até o local onde o príncipe mencionado estava escondido. O príncipe estava se escondendo. Naquele momento, Lexia-san havia decidido ficar no castelo, caso algo acontecesse. É claro que a acompanhante de Lexia-san, Luna, também está hospedada com ela. Também. O local para onde os soldados nos levaram não era dentro do castelo, mas em uma pequena casa nos arredores da capital real. Esse lugar é. Quando fiquei surpreso com o lugar inesperado, o soldado que estava nos mostrando o lugar disse. O soldado que estava nos mostrando o local nos disse. Nós não sabíamos, mas parece ser o pavilhão terreno que Sua Majestade preparou para Sua Alteza. De fato, Sua Alteza parece ter sido isolada, e nunca tínhamos ouvido falar desse lugar antes. Já tínhamos ouvido falar desse lugar antes. Sua Majestade disse que não. Sua Majestade disse que não haveria outro lugar para Sua Alteza ficar a não ser esse lugar, e depois de investigá-lo, parece que estava correto. Em primeiro lugar, o príncipe estava isolado. Isso é surpreendente e mais do que isso, posso saber essas informação. Normalmente, isso não seria permitido, mas desta vez as coisas são diferentes. Diferentes desta vez. E é algo que temos que relatar também. Entendo. Por ser chamado de isolado, há poucas pessoas ao redor, e é tranquilo. Provavelmente ninguém mora na área. Ou melhor, por que é isolada? Ele é um príncipe, não é? Quando entrei com minhas dúvidas, vi que outros soldados já haviam entraram e cercaram um homem. O homem estava vestido com roupas de alta qualidade, mesmo de minha perspectiva ignorante, e o que mais o distinguia era a máscara que usava no rosto. Distintiva era a máscara que ele usava no rosto.
Acredito que o homem à minha frente nessa situação seja o príncipe. Mas estou surpreso com sua aparência inesperada. Vossa Alteza, acabou, por favor, renda-se pacificamente. Cale-se, cale-se, cale-se. Quem diabos você pensa que eu sou? Sua Alteza. Afaste-se de mim. Os soldados gradualmente cercaram o príncipe e o encurralaram. Eles o encurralaram, mas não conseguiram se aproximar o suficiente porque o príncipe tinha uma faca na mão. O príncipe tinha uma faca na mão. Se eles chegarem mais perto, eu me mato aqui mesmo. Isso é. Quem se importa com o que vai acontecer comigo? Quem se importa se eu acabar morto agora mesmo? Quem se importa se eu acabar morto agora? Fiquei surpreso que tais palavras saíssem da boca de um príncipe. Príncipe. Ei, ele é um príncipe, certo? Então por que ele disse que ninguém ficaria triste ao vê-lo morrer? No mínimo, Lexia-san e os outros pareciam tristes. Quando olhei em volta, sem querer, todos. Quando olhei ao redor sem querer, todos, incluindo Oen-san, tinham uma expressão complicada em seus rostos por algum motivo. Por algum motivo, por quê? O príncipe fez uma careta, como se soubesse da reação de seus ambiente. Veja, eles não podem dizer nada, não é? Você acha que seria melhor se um incômodo como eu ir embora? Então eu vou morrer aqui, como você quer. Vossa Alteza. Naquele momento, o príncipe tentou enfiar a faca em seu pescoço. Seu pescoço. Ei! Ele está realmente tentando morrer? Morda o braço desse homem e impeça-o de se mover. Uf! Ao receber minhas palavras, Knight avançou em direção ao príncipe com a velocidade de um raio e mordeu o braço do príncipe. Knight avançou na velocidade da luz e mordeu o braço do príncipe com a faca diretamente. E o impulso do salto e da mordida de Knight não apenas desviou a trajetória de seu braço, mas o príncipe deixou cair a faca de dor. Agora. Oen-san deu ordens aos outros soldados, e todos eles foram deter o príncipe. De uma vez. O príncipe tentou apressadamente pegar sua faca, mas Knight o impediu. O príncipe tentou apressadamente pegar sua faca, mas Knight o impediu e um soldado que estava próximo o deteve na hora. Então Knight, que havia terminado seu trabalho, voltou com o peito inchado de orgulho. Obrigado, Knight. Obrigado por sua ajuda. Uf! Fugo. Acariciei Knight muitas vezes, por alguma razão, Akatsuki acariciou Knight com seus cascos enquanto agia como um cara mais velho. Ei, você não fez nada, então por que está tão arrogante e poderoso? Tão arrogante e poderoso? Bem, eu também não fiz nada. Mas Knight não parece particularmente incomodado com isso e parece feliz em ser acariciado por Akatsuki e por mim. Ser acariciado por Akatsuki e por mim. Sim, ele é fofo. Deixe-me ir. Quem diabos você acha que eu sou? Sua Alteza, apenas se renda. São ordens de Sua Majestade. Tínhamos nos esquecido de que o príncipe estava sob custódia, e havia apenas um ar relaxado entre nós, mas Oen-san se aproximou com um sorriso amargo. Oen-san se aproximou de nós com um sorriso amargo. E o Yadono. Desculpe-me. Foi. Não, está tudo bem e eles estão muito próximos um do outro. Sim, e porque eles são minha preciosa família. Uf. Fugo. Knight e Akatsuki também acenaram com a cabeça concordando com minhas palavras. Oen-san também acenou com a cabeça, sorrindo suavemente, mas sua expressão mudou rapidamente para uma expressão séria. A expressão de Oen-san mudou rapidamente para uma expressão séria. Graças a Yu Yadono e os outros, conseguimos deter Sua Alteza com sucesso. Sua Alteza com sucesso. Graças a vocês. Não. Estou feliz por termos ajudado. Obrigado. Agora,
Sua Alteza. Esse foi o momento em que Owen-san estava prestes a dizer algo. Grr. Uf. Nai interrompeu as palavras de Owen-san com um olhar de pânico e latiu. Pânico e latido. E então? O quê? Guar. De repente, algo voou pela janela do esconderijo. Ele colidiu instantaneamente entre o príncipe e os soldados, e um tremendo impacto se espalhou ao redor deles. Os soldados foram arremessados contra a parede pelo impacto. Oh! Você finalmente chegou! Por alguma razão, o príncipe sorriu feliz enquanto eu, Owen-san e os outros nos posicionávamos rapidamente na frente do ataque repentino e misterioso. Ataque repentino e misterioso. Então, uma pessoa entrou pela janela quebrada. Verificando a situação e feito. Você, fracasso. O quê? A pessoa que entrou pela janela era uma garota de pele e cabelos brancos. Cabelos brancos. E ela era uma garota de aparência ligeiramente desumana com olhos cinzentos misteriosos. Fiquei surpreso com a intrusão em si, mas o que me surpreendeu ainda mais foi a aparência da garota. Ela era uma garota linda, tão linda que era como se fosse uma obra de arte. Obra de arte. O que, e você é? Owen-san pegou sua espada e a aproximou da garota, mas ela nem sequer olhou para ele. Ou só olhou para o príncipe. Um fracasso. Portanto, não preciso mais de você. O quê? Você não pode me deixar aqui. Isso aconteceu originalmente. Porque vocês, da Guilda das Trevas, eram fracos. Negativo. Simplesmente, sua falta de planejamento. E má sorte. Isso é tudo. É o quê? Eu lhe prometi uma posição mais alta ao me tornar o novo rei. O príncipe fica indignado com as palavras da garota, mas ela não muda de atitude. Não muda sua atitude. Errado. É uma mentira para fazer você se mexer. O verdadeiro plano. Fazer de você o rei deste país e usá-lo como fantoche. Y. Fazer guerra em muitas frentes, matando muitas pessoas no processo. Por quê? O que? O resultado é o fracasso. E agora você é desnecessário. Você não é um peão. Não é um peão suficiente para mim. Agora você está fora de serviço. O príncipe procurou palavras para responder à garota, mas aparentemente, nada saiu, ele apenas abriu e fechou a boca. Ou melhor, ouvindo sua conversa atual, a garota à minha frente tem alguma relação com a guilda? A garota à minha frente tem relação com a Guilda das Trevas? Eu pensei ter ouvido outra coisa que parecia ser um monte de coisas? Será que foi minha imaginação? Não consigo ouvir muito bem daqui. Há também o fato de que a identidade da garota é desconhecida, mas o fator mais alarmante é que Knight não foi capaz de perceber a presença da garota até o momento em que ela estava no local. Não conseguiu notar a presença da garota até pouco antes. Quando se trata a capacidade de Knight de detectar uma presença está completamente além de mim, portanto, quando se trata da capacidade de Knight de detectar uma presença está completamente além de mim, então quando se trata de escapar dessa busca, e é alarmante. Enquanto eu tremia com esse fato, a garota de repente puxou uma faca. E a levantou em direção ao príncipe. Acabou. Morra. N-no-o. Há alguém. Tentei impedi-la imediatamente, mas Owen-san se moveu antes que eu pudesse. Eu consegui. Vossa Alteza. Para a garota que expôs suas costas indefesas, Owen-san disparou com toda a sua força. Esse ataque certamente atingiria a garota. Garota, não importa quem fosse, foi o que eu pensei. WH. Gu.
No momento seguinte, algo saiu voando da janela quebrada novamente. Jogou a espada de Owen-san e desviou sua trajetória. Owen-san, cuja trajetória da espada foi desviada, usou o impulso para se afastar da garota novamente. E como o objeto que desviou a trajetória da espada de Owen-san ficou preso na parede, conseguimos descobrir imediatamente o que era. O que era? Uma flecha? Para minha surpresa, era uma flecha muito comum que voou pela janela. Pela janela. Então Akatsuki se aproximou da flecha, colocou-a na boca e a colocou sob sua boca. Sua boca e a colocou embaixo de mim. Fugo. Obrigado, mas não chegue muito perto dela, é perigosa. Bui. Sem querer, agradeci a ele, mas não havia informações sobre o oponente. Oponente, mais importante, se a arma tinha algum efeito ruim. Seria um desastre, mas Akatsuki a pegou sem nenhum cuidado. No entanto, para ser sincero, achei que, se soubesse o que era essa flecha, poderia me aproximar um pouco mais. Se eu soubesse o que era essa flecha, poderia me aproximar um pouco mais da verdadeira identidade da garota. A garota, então peguei a flecha que recebi e ativei e identifiquei nela enquanto eu estava desconfiando da garota. O resultado mostrado em identificação foi que se tratava de uma flecha muito comum. Muito comum. Não havia nenhum material especial usado na ponta da flecha ou em qualquer outra coisa. A flecha ou qualquer outra coisa, nem recebeu nenhum efeito de forma alguma. Maneira. Era apenas uma flecha comum. Mas isso não explica o poder da flecha ao atravessar a janela. Mas isso não explicaria o poder da flecha quando ela atravessou a janela, ou o poder da flecha que desviou a trajetória do Owen. Desviou a trajetória da espada de Owen-san. Além disso, mesmo que a garota estivesse aqui, o fato de o ataque ter vindo voando significa que deve ter havido outro parceiro. Então, Owen-san, que chegou à mesma conclusão, a confronta. Enquanto olhava para ela com uma expressão sombria. Você. Quem diabos é você? O que você quer? Desnecessário. Não há obrigação de responder. O que? Você. Mais uma vez, Owen-san tenta atacar a garota, mas toda vez que ele faz isso, as flechas. Quando ele faz isso, as flechas voam do lado de fora, uma após a outra, interrompendo o progresso de Owen-san. Eu me movi rapidamente para ajudar Owen-san, mas, mais uma vez, não consegui me mover como queria por causa das flechas que voavam. Eu queria fazer isso por causa das flechas que voavam ao redor. Droga! O outro cara escondido lá dentro é realmente problemático. Outro cara? Owen-san murmurou irritado, e a garota que ouviu o murmúrio voltou seu olhar para ele pela primeira vez. Errado. Sozinho. Esse ataque e tudo mais. Owen-san e eu tivemos que nos separar. Owen-san e eu ficamos atonitos com essas palavras. Esse ataque. Da garota à minha frente? Não entendi por que a garota nem sequer fez um único. Não entendo por que a garota não fez um único movimento de ataque. Você acha mesmo que eu vou cair em suas mentiras transparentes? Mentiras transparentes? De qualquer forma, vou precisar que você me diga o que quer. Passo para a direita. Ataque pela esquerda. No momento em que Owen-san atacou a garota, ela pronunciou uma palavra misteriosa. Mas logo ela entenderia o significado dessas palavras. Essas palavras foram ditas porque Owen-san agiu exatamente da mesma forma que a garota. Da mesma forma que o movimento que a garota havia pronunciado. Então, como que para inibir essa ação, uma flecha voou novamente pela janela, mudando sua trajetória. A flecha atravessou a janela, mudando a trajetória da espada de Owen-san. A espada de Owen-san. Então a garota voltou seus misteriosos olhos cinzentos para mim. Sem emoção. Eu prevejo isso. Portanto, atire a flecha em antecipação. O que você disse? Alvo. Em primeiro lugar,
Não estou interessada nesse homem. Por quê? Porque vou matar todos neste lugar. O quê? O objetivo final. Matar toda a humanidade. Esse objetivo só será acelerado se todos vocês morrerem. Eu estava atônito, incapaz de entender o significado das palavras da garota. Das palavras da garota que foram pronunciadas enquanto ignorava as palavras de Owen-san. Enquanto estávamos horrorizados com o conteúdo de suas palavras, flechas choveram sobre nós, perfurando janelas, portas e até mesmo paredes e tetos. Portas e até mesmo paredes e tetos. Impossível. Não há como escapar. Deixei que eles se reunissem para que todas as flechas estivessem alinhadas nesse momento. Adeus. Há tanta coisa acontecendo que não faz mais sentido que minha mente não consegue acompanhar a situação, mas as flechas estão voando com a força da explosão. As flechas estão voando com a força da explosão, não apenas contra nós, mas contra o próprio prédio. O próprio prédio. Quero dizer, a própria garota está neste lugar. E está tudo bem. Ou ela está tentando evitar que os danos de chegar até ela ou algo assim. Isso é vil. Seja como for, Knight, Akatsuki e Owen-san talvez consigam sair dessa situação. O príncipe e os soldados que foram nocauteados pelo primeiro golpe não podem sair dessa situação. Nocauteados pelo primeiro golpe não podem fazer isso. Portanto, nós temos que fazer algo a respeito. Qual é a saída para essa situação? A série de armas do Seide-san não pode nos ajudar. Tudo bem se for apenas eu que estiver passando por isso, mas não é totalmente adequada para proteger a maioria das pessoas ao mesmo tempo. É aí que a magia entra em ação, mais fogo, água, relâmpagos e essas coisas são completamente inúteis. Para evitar todas as flechas que estão voando em nossa direção neste momento, o uso do fogo resolveria o problema de uma só vez. O fogo resolveria o problema de uma só vez, mas, ao mesmo tempo, essa casa seria incendiada de uma só vez. Então, foi menos de um momento, mas minha cabeça estava girando em um ritmo tremendo, procurando uma saída para essa situação. Então, no último minuto, ativei minha magia com o máximo de urgência e impulso. Era uma barreira em forma de cúpula que usava o vento, e eu pensei que, ao ativá-la, ela lançaria todas as flechas que estavam voando em nossa direção. Como resultado, liberei o vento de uma só vez. Enquanto a cúpula se espalhava ao meu redor. O poder era tão grande que não só os soldados que haviam sido atordoados, mas também o príncipe rolou no chão, e até mesmo Owen-san, Knight e Akakari foram atingidos. Owen-san, Knight e Akatsuki pisaram no local enquanto se esforçavam para resistir ao vento. No entanto, a garota misteriosa não parecia estar caminhando contra o vento em particular, exceto por suas mãos para proteger seu rosto. Isso só mostrava que ela era mais forte do que todos aqui. Finalmente, quando o vento diminuiu, todas as flechas que estavam voando em nossa direção caíram no chão. Yuya dono, estamos salvos. Yuya. Ao deixar cair as flechas, saímos da situação difícil por enquanto, mas, quanto à garota, essa situação foi realmente inesperada até para ela, e seus olhos estavam bem abertos. E então, durante esse intervalo momentâneo, Owen-san recuperou com sucesso o príncipe que teve a sorte de ser separado da garota por minha magia. Além disso, Knight e Akatsuki também recuperaram os soldados inconscientes ao mesmo tempo que Owen-san os separaram da garota. Os soldados ficaram inconscientes com o primeiro ataque da garota,
mas, além disso, não pareciam ter sofrido nenhum outro trauma, então estavam seguros por enquanto. Eles estavam seguros por enquanto. Alcançamos nosso objetivo com segurança. Finalmente, o único problema que restava era a garota. Rendam-se e rendam-se. Owen-san disse enquanto apontava a ponta de sua espada para a garota, mas, por alguma razão, o olhar da garota estava direcionado a mim. Por alguma razão, o olhar da garota estava voltado para mim. Pergunta. É você, Yuya? Ah, sim. Que tipo de resposta normal é essa? Eu estava apenas. Quando respondi à pergunta da garota, Owen-san se dirigiu a nós com um Tsukomi. Não, eu respondi por reflexo, mas me perdoe. Apenas. Respondi quando ele perguntou meu nome. De qualquer forma, onde? Onde ele conseguiu meu nome? Ou talvez tenhamos nos conhecido no passado e de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se ela teve um impacto tão forte em mim, eu nunca esquecerei. Quanto mais eu penso nisso, mais o mistério se aprofunda, mas não apenas. Owen-san, mas eu também tirei a lança absoluta do inventário. E a mantive pronta, e Night e Akatsuki também olharam para a garota. Garota sem serem descuidados. Mesmo assim. Sorte. Encontrei Yuya. Mas infelizmente. Inesperadamente, fiquei sem flechas para atacar. O quê? O rosto da garota se distorceu quando perguntei a ela sem pensar. Realmente, eu não esperava por isso. Quando você é tão forte? Preciso usar o poder do ou mal. Mas, e não tenho poder mágico suficiente. Poder mágico suficiente. É por causa da luta do outro dia. Ela murmurou algo em uma voz que não consegui ouvir, mas, finalmente, a garota olhou lentamente para nós e assentiu. A garota olhou lentamente para nós e acenou com a cabeça. Não há como evitar. Retorno temporário. Adeus. O que? Não pense que você pode deixar este lugar. Reserva. É o suficiente. Então, após as palavras da garota, uma flecha voou em direção a Owen-san, que estava prestes a correr atrás dela. Além disso, choveram flechas. Para não permitir que a garota fosse perseguida, de modo que nem eu, nem Night, nem Night ou Akatsuki pudéssemos evitá-las. Você não ficou sem flechas? Pergunta boba. Todo tipo de situação é esperado. Desta vez. Volte. Tchau. Como resultado, a garota colocou o pé na primeira janela que entrou e saiu correndo da casa. Depois de desviar a flecha. Imediatamente a seguimos, mas a garota já tinha ido embora, e nem mesmo Night conseguiu segui-la. Night não conseguiu nem mesmo seguir mais nenhum sinal dela. E nós a deixamos escapar. Quem é essa garota? Não sei, mas essa força, e não é normal. Além disso, com base em sua conversa com Vossa Alteza, tenho certeza de que ela está relacionada à Guilda das Trevas, mas eu não esperava que ela fosse tão poderosa. Isso deve mudar minha percepção sobre a Guilda das Trevas. Que porcaria! Esse é outro incômodo para se livrar da Guilda das Trevas. Por quê? Com uma pessoa tão poderosa, não podemos evitá-lo. É isso mesmo, com uma existência como essa, temos que agir cautelosamente. Pelo contrário, desta vez, o oponente ficou sem flechas. A razão parece ser por causa disso, mas essa foi uma afirmação que foi feita depois de pular completamente. Em primeiro lugar, ele não tinha. Nem mesmo tinha um arco na mão. Talvez, mas se a garota tivesse vindo com um arco e flecha na mão, isso não teria acontecido dessa forma. Graças a Deus por sua fantasia, de certa forma. Eu achava que a Usagi-sensei também era poderosa, mas ela é quase a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa.
É como o Usagi Sensei disse, se você não treinar, não conseguirá proteger o que quer proteger. Você não conseguirá proteger o que quer proteger. Pensei nela, no atacante dessa vez, e me lembrei novamente de que eu precisava me tornar forte. Bem, vamos voltar por enquanto. Então, garantimos a custódia do príncipe como planejado. Após o ataque da garota misteriosa e voltamos para o castelo. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.